Será que Deus pode me ouvir? Será que Deus me ouve? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e quero te falar sobre um assunto muito legal, que é: se Deus me ouve, Deus pode me ouvir? Olha, se você não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho e já se inscreve no canal. Tem palavras de bênção aqui para sua vida, inclusive pode dar uma circulada aí nos vídeos que tem muito tema interessante para a nossa vida, para a gente entender melhor algumas coisas de Deus, assim, para a gente crescer em Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse canal, beleza? E aí, será que Deus te ouve? Será que Deus te ouve? Será que Deus pode me ouvir? É claro que Deus pode nos ouvir. É impressionante como a gente vê vários homens e mulheres de Deus na Bíblia fazendo essa mesma pergunta. Será que Deus pode me ouvir? Deus ouve dos céus o meu clamor. E a gente vê várias passagens sobre isso. Inclusive Davi, tem momentos na vida de Davi que ele simplesmente pergunta a Deus. Inclusive tem ali o Salmo 40, o famoso Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele o quê? Ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo, me pôs numa rocha firme. E também tem um Salmo 70, que parece ser o contrário disso. Ao invés de esperei com paciência, Davi estava desesperado, talvez assim como você agora. Talvez como a situação que você está passando, eu não sei. Mas talvez você esteja no Salmo 70, que Davi diz: apressa-te, Senhor. É impressionante como a Bíblia ela fala com a gente de pessoas que passaram e passam pela nossa situação. E quando eu escuto as palavras justamente Deus ouviu o meu clamor. Também Davi, ele fala: ó, tu que escutas. Até fiquei arrepiado. Cara, olha isso, maravilhoso. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. Ó, tu que escutas a oração. Tem várias passagens da Bíblia em que Deus, ele quando faz o homem, isso é muito legal, quando Deus faz o homem, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando ele fala façamos, ele estava falando com Jesus e com o Espírito Santo, a Trindade. Então, quando Deus fala isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está dizendo que você é igual a Ele. Deus está dizendo que Deus tem 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 ouvidos, cabeça, pescoço, mãos. A Bíblia é repleta de passagens onde fala: e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, os seus cabelos brancos como a neve. Tem a canção, né? Seus cabelos são brancos como a neve. Que cara mais engraçado. Então, tem seus olhos como chama de fogo. Ele falando na sua mão, inclusive o seu nome está escrito na mão de Deus. A palavra de Deus fala que Ele escreveu o seu nome na palma de sua mão. Deus tem o seu nome lá escrito na palma da mão dele. A Bíblia diz que você é como menina dos olhos de Deus. Então, o tempo inteiro Deus está falando como Ele é e se assemelha a nós. E é muito mais fácil você ter Deus como Pai, sabendo que Deus não é um ET, sabendo que Deus não é um ciclope, não tem um olho só, não tem... Ele é igualzinho a você. Deus, Ele te fez idêntico a Ele. Mas eu sou feio, a vida inteira bullying, sou gordo, sou magro, sou alto, sou baixo. Não importa. A questão é que Deus te fez exatamente do jeito que você é. E se você tem alguma enfermidade, no nome de Jesus, eu já declaro a cura sobre a tua vida. Que em nome de Jesus toda a enfermidade saia, porque não foi assim que Deus te fez. Deus, Ele te fez para brilhar, Deus te fez para crescer, Deus te fez para ser a glória de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. A palavra também diz, aí a dúvida de ouve ou não: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem várias passagens na Bíblia, a gente podia passar aqui um dia falando sobre passagens que Ele diz que ouviu a sua voz, ouviu o seu clamor. Então, quando você ouve Deus, talvez você esteja distante de Deus. Isso não deixa Deus distante de você, deixa você distante de Deus. Deus não se importa com o seu pecado, Deus não fica toda hora olhando para você e olhando para o seu pecado. A palavra de Deus diz que Ele lança o seu pecado no mar do esquecimento. A questão é que para o pecado só há uma solução: o arrependimento. Quando você se arrepende do pecado que você cometeu, então essa barreira que há entre você e Deus, não de Deus com você, mas de você com Deus, essa barreira quebra. E automaticamente as suas petições elas são respondidas. Muito embora Deus pode responder
qualquer oração. Mas quando há um pecado, existe uma limitação, não de Deus ouvir, mas existe uma limitação dessa resposta chegar. A Bíblia fala que a gente vive com uma luta constante entre principados e potestades. Inclusive, tem aqui um card sobre o vídeo falando sobre anjos. Principados é uma classe de anjos e potestades uma outra classe. Então, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Brabo, né? Então, o grande lance é que a gente o tempo inteiro está brigando nas regiões celestiais. E quando você peca, o seu pecado, ele é como se fosse um documento que Satanás usa para dizer: Deus, olha, ele não pode tomar posse disso porque ele fez isso, ela fez isso. Esse pecado impede que ela chegue até nesse lugar. Então o pecado, ele não impede que Deus ouça as suas orações, mas ele impede que ele responda às suas orações. Tipo, se eu quero um marido, se eu quero uma esposa, e de repente eu estou transando com todo mundo, isso é pecado. E aí você pode orar para Deus, ele ouve a sua oração. Mas como é que Deus vai responder, já que você está nesse pecado, já que você está nisso o tempo inteiro? Para você ter uma ideia, perdão, eu falo muito aqui sobre perdão. Quando você não libera o perdão, você não é perdoado. A falta de perdão é a bola de ferro que fica amarrada no seu pé. A falta de perdão é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Não faz sentido. Então, quando você não perdoa, então você também não é perdoado, segundo a Bíblia. Então, será que Deus me escuta? Sim, Deus te escuta. A questão é, para te responder, você precisa andar com Ele. Muita gente quer as coisas de Deus, mas não quer o Deus das coisas. Consegue entender? Às vezes você quer muito, Deus me dá um carro, me dá uma casa. Mas você só quer isso, você não quer Deus. Você quer as coisas. A partir do momento em que você quiser o Deus das coisas, então provavelmente as coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa pensar sobre isso, que o seu coração possa estar liberado, que você possa entender que Deus, ele te ouve, Deus é teu Pai, Deus, ele ama te ouvir. E principalmente, Deus ama te responder. Volta e meia o pessoal está falando alguma coisa na internet, sempre tem alguém que manda uma coisa estranha, né? Aí teve um que mandou assim: caramba, em pleno 2022 você ainda acha que Deus existe? Eu falei: cara, se eu acredito em você que eu não conheço, como é que eu não vou acreditar em Deus que eu conheço? Eu conversei com ele agora, estou falando com ele agora. Por que eu não vou acreditar nele? Se eu acredito em você, por que não nele? Então, assim, é louco. Então, inclusive, escreve aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto aí. Comenta aqui, faz teu comentário aqui embaixo pra gente bater e trocar uma ideia sobre isso daí. Beleza? Então, fica tranquilo, Deus te ouve, Deus está ouvindo e está vendo, não só está ouvindo, mas está vendo tudo que está acontecendo na tua vida, tá bom? Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua fidelidade, ó, tu que escutas a oração. Como disse Davi, Senhor, nós sabemos que o Senhor escuta as orações, sabemos que o Senhor nos escuta, sabemos que a gente não está falando sozinho, a gente sabe que o Senhor nos escuta e nos responde. Pai, que em nome de Jesus, esse meu irmão e minha irmã, que eles possam nessa hora, Pai, ouvir a Tua voz. Ainda que seja no seu coração e não de forma audível, Senhor, que eles possam entender como funciona a Sua voz e possam ter certeza que o Senhor nos ouve. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, cura todos os feridos, todos que estão enfermos, que nessa hora, Senhor, sejam curados nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que todos sejam curados em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua fidelidade, obrigado por esse dia e obrigado por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui, é bem rapidinho, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.